perguntar de treinador, Damião, mas antes disso, que a gente já não aguenta mais responder sobre treinador, a verdade é essa. Informações importantes aqui do Cruzeiro, ainda de bastidores. Tanta treta, né, que aconteceu entre Cruzeiro e Mineirão, e essa temporada o Cruzeiro jogou tão pouco no Gigante da Pampulha, 6 jogos apenas, e a gente vem dizendo que o Cruzeiro não venceu no Mineirão, né? Isso tem chateado bastante o torcedor e marcou só um gol do Gigante da Pampulha. Impressionante. De todo modo, hoje é aniversário do Gigante da Pampulha e o Cruzeiro aproveitou as suas redes sociais para parabenizar o Mineirão pelos 58 anos, palco de momentos históricos e de 56 conquistas de títulos do Cruzeiro. Que o Gigante da Pampulha continue sendo a casa dos cruzeirenses. Então vamos fechar aspas, o post do Cruzeiro, bem legal. Olha só, o Cruzeiro que volta a trabalhar amanhã na Toca da Raposa, visando os 2 jogos que terá fora de casa. Santos na Vila Belmiro, na outra quinta-feira, e depois o Fluminense no Maracanã. E para esse jogo contra o Santos, hoje a CBF, ela fez aquela audiência pública, informou a arbitragem, será o Braulio da Silva Machado. É um árbitro FIFA de Santa Catarina e vai ser um jogo totalmente pesado para ele, 2 times lutando aí contra o rebaixamento, o Santos muito mais do que o Cruzeiro. E o detalhe, o Braulio vai apitar a final da Copa do Brasil, o jogo da volta, no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Então, é um cartaz super legal, né? O cara vai ser o dono do apito do jogo da volta, da decisão da Copa do Brasil, e apita o Cruzeiro e Santos. E uma última informação, então, antes para falar de treinador, o Kaique Pereira, meio-campo do Sub-15, vai participar de 2 amistosos na Granja Comari. Então, a base do Cruzeiro está em festa. Agora sim, Zé Ricardo, vamos falar dele. 52 anos, o Carioca da Gema, Damião. É esse que seria o novo, ou será o novo treinador do Cruzeiro? Eu buscava no mercado de um cara a fim de assumir este compromisso de praticamente 3 meses, né, até o final desta temporada, um treinador experiente, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e que tem um fino trato com o jogador. Então, tratar o elenco bem, ele vai tratar, né? Ele é um cara que de muito diálogo, muito educado nas entrevistas coletivas. O torcedor do Cruzeiro vai perceber isto quando iniciar o trabalho do Zé Ricardo, mas que tem uma desconfiança aí de grande parte da torcida do Cruzeiro. Isto porque a gente pode destacar os grandes trabalhos do Zé Ricardo no Flamengo de 2016, assumindo, né, uma lacuna deixada pelo Muricy Ramalho, que acabou se adoentando. Ele foi um interino, depois efetivo. Então, no Brasileiro de 2016, ele ficou em 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, ele colocou o Flamengo na Copa Libertadores de 17. Em 17, ele foi campeão carioca, único título que ele tem no currículo, e foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. Depois ele foi para o Vasco, em 2017. E lá ele trabalhou com o Matheus Vital, foi uma peça importante do elenco do Vasco, e uma campanha espetacular, né, de zona de rebaixamento à classificação na Libertadores. Então, talvez aqui estejam os 2 melhores trabalhos do Zé Ricardo, lá atrás, em 16 e 17. E lá, além do Vital, ele trabalhou com o Paulo Vitor, atacante que o Cruzeiro trouxe do Valladolid, e o Paulo Vitor naquela oportunidade era base, né? Então ele subiu ali com o Zé Ricardo, tem todo o carinho. Aí teve Botafogo, Fortaleza, e no Internacional ele foi o comandante do Andrés D'Alessandro, que hoje, né, está na coordenação de futebol do Cruzeiro. Do Inter, futebol do Catar, uma outra passagem pelo Vasco um pouco apagada, futebol japonês, uma passagem bem ruim, e estava então livre desde o dia 3 de abril no mercado. Sobre essa passagem no futebol japonês, os números é que assustam, e assusta sim, negativamente, o Panzi. Shimizu Pulse, que é o time do Japão, né? Foram 28 jogos, 6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. É um número muito negativo, sabe? E detalhe, esse time disputa a 2ª divisão do campeonato japonês. Não é um time da 1ª divisão do campeonato japonês. E que caiu com ele, né? Se não estiver enganado, aí ele tenta recuperar, não consegue e acaba sendo mandado embora. Álvaro, assim, para mim tá muito claro que o Zé Ricardo não é uma escolha do Cruzeiro. É o que ficou no mercado. Momento. É o treinador que aceitou talvez ficar por menos tempo para ganhar menos, para voltar à vitrine e para, quem sabe, fazer uma boa campanha e ter uma continuidade no Cruzeiro. Porque tudo que a gente ouviu dessa gestão do Cruzeiro, da SAF, de perfil de treinador, de modelo, de seguir processos na hora de contratar, eles estão fazendo tudo ao contrário. O Zé Ricardo é um treinador que não pensa futebol como o Pepa, por exemplo, não pensa futebol como o Pessolano. E eu tenho escutado muito de um treinador de jogo reativo. Ele também não é um treinador de jogo reativo. Ele é um cara que consegue se adaptar
a equipe que ele tem em mãos. Eu já vi trabalhos do Zé Ricardo com equipe com posse de bola, já vi trabalhos do Zé Ricardo com time reativo, que gosta de jogar em contra-ataque, fechadinho. E muita gente dizendo que ele chega para fazer um trabalho para organizar a defesa e brigar por um gol. Cara, o Cruzeiro do Pepa criava muito e não conseguia fazer gol. Você imagina com um técnico que vai brigar por um gol, vai criar menos. É um time que precisa de fazer muito, de criar muito para fazer pouco. 11,7, né? Você imagina se começar a criar pouco. Isso me preocupa. E o sistema defensivo do Cruzeiro está entre os melhores do Campeonato Brasileiro. O problema do Cruzeiro não é defensivo. O problema do Cruzeiro é de finalização, porque é um time que estava criando também. Então isso me preocupa o movimento feito pela diretoria do Cruzeiro, me preocupa a, entre aspas, escolha, porque eu repito, se não foi escolha, me preocupa a falta de perfil, não conseguiram dar sequência ao perfil que queriam para o Cruzeiro. É uma contratação, vamos dizer, para salvar a temporada. E não é isso que a SAF pregava. Se conseguir salvar, ótimo, tá tudo bem. Mas eu vejo lá na frente, no dia 3 de dezembro, o Fabrício Calazans, o Emerson Pansieri sentados ali, Damião, falando da busca do Cruzeiro por um novo treinador. A gente fica assim preocupado, Calazans, por causa do rumo que isso pode tomar, né? Alguns vão dizer, por exemplo, meu amigo Renato Neves, que é nosso parceiro, eterno campeão da Copa Itatiaia. O maior, né? Damião Zé Ricardo conhece muito de bola, é um treinador moderno. Mas usou isso aonde? É moderno da onde? Ele estava usando isso no clube do Japão, onde ele só conseguiu 6 vitórias? Eu não tenho dúvida que ele conhece de bola, ele tem licença UEFA Pro, o Pepa também conhece de bola. E nos últimos 18 jogos ele já tinha 2 vitórias. Eu acho que o Cruzeiro corre o risco no retorno do campeonato, e esse risco pode ser desnecessário. Fala, poxa, primeiro não devia ter feito o que fez com o Pepa. Para fazer o que fez com o Pepa, tinha que ter um nome já para substituir o Pepa no outro dia. Porque em qualquer empresa, né, uma SAF tem que pensar assim, você não pode mandar o treinador embora e ficar naquele oba-oba de antigamente no futebol, né? O dirigente jogando para a torcida fazendo cobranças nas redes sociais, nas ruas, e aí o dirigente vai lá e contrata aquele que a torcida quer. Isso não pode ser feito, não. Você tem que contratar o cara que você tem convicção que vai resolver o seu problema e que vai atender o que você quer, o que o dirigente quer. E com o Cruzeiro a gente sente que o negócio foi meio bambo. Primeiro falou no Paulo Autuori, mas falou no Paulo Autuori como se ele é funcionário do Cruzeiro e não tinha conversado antes. Já teria que ter conversado. Hein? A cada passo que a diretoria do Cruzeiro dá depois da saída do Pepa, eu tenho mais convicção de que o erro foi muito grande na saída do Pepa, a mandarem o Pepa embora. Erraram lá atrás, acreditaram que não seria tão difícil e foi mais difícil do que eles pensavam. E está mais difícil do que imaginava. Sobre o Zé Ricardo, o que falta para o Cruzeiro anunciar de forma oficial, Fabrício? Olha só, conversas bem alinhadas, né? Tem toda aquela questão de um contrato, né, Damião? De assinatura de contrato entre as partes, cartório, regularizar, e depois, claro, vai ter a parte do bid da CBF, que o treinador também precisa ser regularizado. Acho que é só questões finais, até porque o Cruzeiro não quer perder tempo, que a ideia já seria ter o Zé Ricardo amanhã na toca para este primeiro trabalho da semana nesta data FIFA.